Representantes de grêmios estudantis tiveram uma aula diferente na tarde de ontem. Os jovens de 43 escolas estaduais e 5 municipais se reuniram para aprender sobre política e socialização. A palestra ficou por conta do professor Pedro Cabral, que, com um bate-papo super descontraído, abordou a importância da participação do jovem na política. E a discussão que nós estávamos falando era sobre a participação do jovem na política, né? Porque hoje o que está colocado é que as crianças não gostam, os adolescentes não gostam de política porque eles confundem muito a política partidária, que realmente está muito complicado para se entender, para nós adultos, tá? Imagina para adolescente, com o nosso posicionamento no dia a dia, que é um posicionamento político. Quer dizer, desde a forma com que nós vestimos, com que nós andamos na rua, como nós nos posicionamos frente ao outro, isso é política, né? Por ser um assunto mais complexo para as crianças, o palestrante investiu em uma conversa mais humorada. Ele usou a linguagem que os jovens geralmente falam no dia a dia, e assim, facilitou o entendimento. Tu está falando para 200 crianças, né? 200 adolescentes, sem maneira de chamar adolescente de criança, coisa do professor. E tem isso, é muita gente, então para prender a atenção é necessário criar. Mas também tem a ideia de que tu está falando de assuntos profundos, né? A gente estava falando de Aristóteles, está falando de Platão, e é impossível uma criança assimilar esse conteúdo se não for de uma forma lúdica. Então, se tu não brinca com essas questões, com essas discussões, isso passa desapercebido, então é muito chato, vira um assunto muito cansativo, né? O evento foi uma parceria entre a rede estadual e municipal de ensino. A ideia é incentivar a participação das crianças e adolescentes na política presente no dia a dia de cada um deles. E a gente percebe que falta esse entendimento do jovem, ele não se sente motivado a participar na escola por falta de entendimento. Então, esse nosso objetivo é que assim, eles se sintam entusiasmados em participar disso na escola, que eles se sintam importantes, e eles são importantes. E a representação maior que eles têm na escola é o Grêmio Estudantil. Então, a gente quer motivá-los, mesmo as escolas que não têm formado o Grêmio Estudantil, que elas formem, que esses estudantes eles comecem a, de fato, participar da vida escolar. Os conceitos errados que as pessoas têm sobre política também foram abordados durante a tarde. Esta outra palestrante explicou que, pela falta de conhecimento, muitos estudantes tinham uma visão negativa sobre a política, e a ideia foi desconstruir esses conceitos equivocados. O grande objetivo nosso nos últimos anos, né, tem sido desconstruir o conceito negativo que a população tem da política hoje e fazer com que que se resgate o conceito de política enquanto ciência. Todo ser humano é um ser político. Então eles têm que saber que quando se diz não gosto de política, está dizendo que não gosta de viver, né? E é essa informação que a gente tenta trazer para desconstruir a negatividade do conceito e reconstruir o positivo do ato de fazer política. Para os alunos presentes, o evento serviu para esclarecer assuntos que muitas vezes não são discutidos nas escolas. De acordo com esta estudante, antes das palestras ela pensava que política era somente aquela partidária, mas agora entende que a política está presente em todos os dias da vida dela. A gente nunca foi abordado o termo política com a gente, é uma política que a gente conhece do dia a dia, de deputados, essas coisas, e essa política que ele está explicando é muito melhor para a gente aprender, para a gente se conscientizar. E ele está explicando de uma forma mais divertida, assim, né? Isso acaba influenciando para que vocês consigam aprender melhor? Sim, ele está explicando de um jeito que a gente fala entre amigos, que é mais fácil de entender e que depois, na hora de que alguém vem falar com a gente consegue explicar melhor. E tu, com certeza, se alguém agora vir falar sobre política contigo, tu vai ter já uma outra visão sobre o assunto. Exatamente. Se tu viesse me perguntasse antes da palestra sobre política, eu entender que era política de deputados, essas coisas. E agora a política tem outras formas de ser representada.